Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, queria dar um super parabéns aí, um forte abraço para o animal Edmundo, que completa hoje 50 anos aí de vida. Parabéns, Edmundo, um dos grandes ídolos, meu maior ídolo na história do futebol é o Edmundo, sem dúvida nenhuma, de todos aí, na opinião, que eu vi jogar, que eu vi honrando as cores do Vasco da Gama dentro de campo. O Edmundo tá acima de qualquer um outro que eu assisti, e com certeza ele faz parte da minha vida, faz parte aí por ser vascaíno, e faz parte sim do meu coração, torcedor do Vasco. Mas o que ele fez pelo Vasco é gigantesco, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês também consideram o Edmundo o maior ídolo do Vasco. Palmas aí pro animal, parabéns pelos 50 anos. Hoje também estaria completando 50 anos o atacante Denner, né, ex-jogador do Vasco, que infelizmente faleceu num acidente de carro há muitos anos atrás, e hoje ele estaria com 50 anos se estivesse vivo. O Denner, que era um cracaço de bola, né, pessoal, tinha tudo aí para ter sido jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, jogado em futebol europeu. A habilidade que o Denner tinha era absurda. Para quem é mais jovem, nunca viu o Denner, nunca viu nada do Denner, é só procurar aí no YouTube aí que você vai achar muita coisa boa. Jogador extraordinário, tinha tudo aí para ter sido um dos grandes jogadores do futebol mundial, e palmas aí também pro Denner, que ele esteja comemorando num lugar melhor do que a gente está hoje, né? Uma nota triste aqui, antes de começar o vídeo, sem enrolação, pessoal, mas é necessário dar a minha opinião sobre esse assunto aqui. Infelizmente, o Fred Guarín acabou sendo preso na Colômbia devido aí a algumas ações aí do jogador, né? O jogador pagou por sérias consequências, foi preso lá na Colômbia, né? Inacreditável que aconteceu a decadência do Fred Guarín. É um jogador que eu gostava bastante, principalmente quando ele veio pro Vasco. Já acompanhava o jogador, porque eu gosto muito da Inter de Milão, sempre via ele jogando com a camisa da Inter e sonhava um dia ver ele com a camisa do Vasco. E ele veio jogar no Vasco e infelizmente acabou saindo por problemas pessoais. Ele poderia ter ficado no Vasco, hoje estaria no Vasco, talvez ter ajudado o Vasco a ficar na primeira divisão, só que ele não tinha isso aqui, pessoal, a cabeça. Se o jogador não tem a cabeça no lugar, nada funciona, sua vida não vai progredir, ele não vai conseguir jogar bem, e o Fred Guarín sabia disso, tanto que voltou para a Colômbia para tentar resolver esses problemas, não conseguiu resolver. Também tentou retomar as atividades no campo, fechou com o Milionários e também alegou os mesmos problemas aí que teve no Vasco, e problemas pessoais o tiraram do Milionários. E depois de alguns dias da sua rescisão com o clube colombiano, aconteceu esse episódio lamentável. Acabei assistindo o vídeo aí que vazou aí na internet, muitas páginas aí do Vasco divulgaram o vídeo realmente aí dos momentos que o Guarín teve esse momento de surto, né? Infelizmente o jogador acabou sendo preso, né? Vamos torcer pela recuperação do atleta, né? Infelizmente ele vai ter que pagar pelo que ele fez, porque o que ele fez foi muito grave, né? Não dá pra gente ficar falando muito aqui, se alongar demais, porque senão, ó, o YouTube corta. Bom, pessoal, antes de começar aí, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada e comentar aí embaixo o que você acha aí desse assunto do Fred Guarín. Também fala aí sobre o Edmundo, se você acha que o Edmundo é o maior ídolo da história do Vasco, na sua opinião, quem é o maior ídolo da história do Vasco, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas deixa aí nos comentários para me saber qual a sua opinião. Sem enrolação, vamos aí pro nosso vídeo, né? O Vasco se prepara para enfrentar o Bangu amanhã às 9h05 da noite. O jogo terá transmissão da Record TV, também da Vasco TV aí, do pay-per-view da Vasco TV e do pay-per-view do Campeonato Carioca. O Vasco que tenta vencer a sua segunda no campeonato, bem longe de se classificar para semifinais, empatou o último jogo contra o Fluminense, apresentou um futebol até mesmo um pouco consistente que agradou a muitos torcedores do Vasco, só que a vitória não veio, né? O importante, acima de jogar bem, é o resultado. O Vasco precisa estar vencendo, porque só jogar bem, o time não pontuar, não conseguir vitórias, cai para a segunda divisão, né? É isso que aconteceu com o Vasco. A gente espera que o Vasco tenha uma postura boa contra o Bangu, faça valer o favoritismo e vença, né? O Marcelo Cabo promete talvez poupar alguns jogadores, principalmente os jogadores um pouco mais veteranos, né? Como o Germancano, também outros jogadores podem ser poupados. O Vasco para essa partida também não terá aí as estreias dos jogadores contratados, que ainda se recuperam, né? Os jogadores ambos vieram de lesão, tanto o Léo Jabá e também aí o Morato, e vão aprimorar a parte física, pode ser que eles estejam disponíveis aí na Copa do Brasil contra a Tombense, um jogo importantíssimo para o Vasco, e com certeza o Vasco tem que conseguir classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, mas antes tem um Bangu, um bom teste aí para o Vasco conseguir vencer o Bangu e chegar com moral para enfrentar a Tombense aí na Copa do Brasil. Deixem nos comentários
O que você acha aí desse time do Vasco? Se você acredita numa vitória contra o Bangu? Mais uma atualização aqui, o Thales Magno fez a cirurgia, foi um sucesso, o jogador agora vai ficar um período aí se tratando, se recuperando da cirurgia e possivelmente ficará de fora de 2 a 3 meses aí, possivelmente dependendo da evolução do atleta, ele volte antes ou um pouco depois, né? Isso tudo depende de como que será a evolução do jogador. E vamos torcer bastante para que amanhã o Vasco faça um jogo sólido e anotem na sua agenda, é um jogo que vai passar na Record. Ainda não tem informações de todos os estados que vão transmitir a partida, mas é sempre bom na hora do jogo você dar uma conferida. Se você não tem condições de pagar aí o pay-per-view da Vasco TV e também o pay-per-view do Campeonato Carioca, fica aí atento aí a sua cidade se irá transmitir os jogos do Campeonato Carioca e o jogo do Vascão amanhã. Agora vamos falar aqui de um jogador que está perto de deixar o Vasco e outros dois que podem vir para o nosso clube, que o Vasco ainda estaria interessado. O jogador Henrique, que está afastado pela diretoria do Vasco com aquelas famosas férias estendidas, né? O jogador estaria na mira do Orlando City dos Estados Unidos e pode deixar o Vasco. Ele já está afastado, talvez não será aproveitado, como o Vasco deu férias para ele, ainda está de férias, né? A gente não sabe se o Marcelo Cabo tem interesse nesse jogador, possivelmente não tem, por isso que o Vasco estendeu suas férias. Henrique, bastante criticado, sempre foi titular do Vasco e o Vasco nunca tomou atitude, né? Agora precisou trocar a diretoria, precisou vir um outro gestor pro Henrique ser afastado e o Vasco trazer um lateral de verdade, né? O Zeca tá mostrando aí que realmente o Vasco hoje tem lateral esquerdo disponível no seu elenco. Precisa aí dar mais sequência também pro Riquelme, porque o Zeca às vezes pode ter algum problema físico e pra gente não viver talvez só de improvisações do MT e também colocando talvez um zagueiro para jogar ali na esquerda, eu acho que poderia testar o Riquelme aí nesse Campeonato Carioca também, dando uma poupada no Zeca e tá as lesões, né? Seria interessante. E o Henrique aí está a um passo de deixar o Vasco com certeza deverá faturar alguma grana caso ele saia do nosso clube, já que o Henrique tem contrato até o final de junho ou julho, se eu não me engano, com o Vasco, e o Vasco deve receber uma grana se o Orlando City querer comprar ele agora. Se o Orlando querer esperar mais alguns meses, o jogador está livre no mercado, o Vasco não vai receber nada. E também tem a questão da janela lá dos Estados Unidos, se eles estiverem desesperados atrás de um lateral esquerdo, vai contratar agora sem dúvida nenhuma o Henrique. Bom, agora dois jogadores aí que podem vir para o Vasco, jogadores especulados. Vamos dar aqui uma atualização desses casos, né? O goleiro Vanderlei, né, muito especulado no Vasco, já até cansei de falar desse jogador, mas a cada dia que passa tem atualizações aí, um disse-me-diz, muitos jornalistas falam uma coisa, depois outros desmentem e a gente fica meio doido, né? Eu não sou jornalista, não corro atrás aí de informação, até porque eu não sou credenciado a isso, eu somente noticio aqui no nosso canal notícias de outros jornalistas, né, que eles trazem, jornalistas aí renomados, com portais aí grandes, né, como Globo Esporte, entre outros nomes aí, tenta trazer aqui informação pro torcedor para ele ficar ciente dos nomes que o Vasco está negociando. O nome aí da vez, o goleiro Vanderlei, gente, o jogador rescindiu o contrato com o Grêmio, está livre no mercado e o Vasco estaria interessado nele. Fato é que o jogador tinha um salário muito fora da realidade financeira do Vasco quando jogava no Grêmio. Não sei se ele vai querer aceitar reduzir drasticamente seu salário, porque se ele vir para o Vasco, ele não vai receber mais de 150 mil, na minha opinião, porque hoje acho que esse é o teto máximo que o Vasco pode pagar para um jogador contratado e com certeza o Vanderlei deverá procurar um outro time caso não aceite essa proposta do Vasco. Tinha aí a possibilidade dele defender as cores do Juventude, mas parece que ele recusou a proposta do Juventude e somente tinha o Juventude ou o Vasco aí na parada. Vamos ver se ele vai fechar com o Vasco. Como disse o Alexandre Pássaro, se for uma questão de oportunidade para o Vasco entender que é necessário ter um goleiro no nosso time, ele vai contratar. Mas se for para apostar em goleiro, tentar trazer em goleiro final de carreira, como é o caso do Vanderlei, também em jogadores apostas, goleiros mais jovens, jogadores aí que a gente não sabe se vai ter um bom futuro, prefere apostar no Lucão, lógico que já está na equipe, né? Vamos aguardar qual vai ser a postura da diretoria do Vasco. Outro jogador que a gente até falou dele ontem aqui, o atacante Abel Hernandes, né? O Vasco está atrás de um atacante, o centroavante, para ser reserva em tese do Cano, e o Abel Hernandes surgiu aí como uma possibilidade. O uruguaio de 30 anos do Internacional teria recebido aí uma proposta do Fortaleza e de times do México. O Vasco somente estaria sondando esse atleta, ainda não fez nenhuma proposta, somente especulações, só que o alto salário do jogador pode emperrar que esse negócio evolua. O Vasco também tinha um interesse na contratação do Carneiro, só que esse nome parece que está um pouco mais distante do Vasco. Vamos ver se o Vasco entra em contato aí com o Abel Hernandes para negociar com o jogador, ver se ele talvez aceite reduzir os seus salários para jogar no Vasco, porque com certeza se ele chegar aqui vai brigar pau a pau com o Cano para ser titular, porque o Abel Hernandes é jogador de seleção uruguaia.
jogador que passou muitos anos aí no futebol europeu. Com certeza, talvez se o Marcelo Cabo montar um esquema bacana, pode até mesmo jogar com os dois, né? O Abel Hernandes e também o Germancano. O Abel Hernandes acho que sai um pouco mais da área, o Cano é mais fixo lá na grande área esperando, meio tipo Romário, né? Mas eu acho válido sim, caso o Vasco tenha interesse aí em fazer alguma proposta para contratar o Abel Hernandes. Deixe aí nos comentários o que você acha aí dessa saída do Henrique para o Orlando City. Possivelmente pode acontecer o time dos Estados Unidos ter um interesse no jogador. Também aí a chegada possível aí do Vanderlei e do Abel Hernandes, que está um pouquinho longe devido ao seu alto salário, mas o Vasco ainda não fez proposta. Se você gostaria de ver esse jogador no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais pra gente chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado, tamo junto.